Oi, pessoal, tá começando mais um episódio do Qual é a Maraca, o podcast do Maracanã. E antes de mais nada, eu vou falar para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Ao meu lado, Thiago Barros, mais conhecido também como TB, né? Qual é a Maraca? Estamos de volta. E um podcast especial hoje, convidado muito especial. A Débora vai apresentar para vocês aí. E vamos para mais essa. Pois é, né? Um convidado muito especial, ele que fez história no Fluminense, chegou em 99, mais conhecido como Marco Aurélio de Oliveira. Marco Aurélio de Oliveira. Popularmente Marcão. Petropolitano. Petropolitano. E aí, Marcão, tudo bem? Prazer para participar com vocês. Isso daqui é a coisa mais linda desse mundo, né? Então, vamos bater um papinho legal aí, leve, sadio. Tô sabendo aí que já tem uns negocinhos, o Pet teve aí. Eu falei, pô, tem uns negocinhos bons aí. Já teve uns oferecimentos aí antes, né? Uns oferecimentos. Vamos junto, prazer estar aqui. Prazer nosso te receber aqui. Tava viajando, tava descansando, curtindo a família, né? Tava aproveitando um pouquinho, né? Saímos do nosso Rio de Janeiro um pouquinho, um ano bom, né? Um ano de coisas positivas com o nosso Fluminense. Eu falei, vamos pegar a família agora, vamos dar um passeio. Aí fomos brincar na Disney lá com... E brincou mesmo. Ah, brinquei mesmo. Cheio de medo, mas brinquei. Mas foi, encarou. O processo foi legal, gostamos, nos divertimos bastante em família, com os amigos. E agora zeramos tudo para 2023 a gente voltar concentrado, com bastante trabalho, com bastante energia. A gente levar o Flusão aí nas partes principais de cima, aí, que é o mais importante. 2022 foi um ano muito positivo para o Fluminense, né? A gente pode dizer assim, porque chegou ali na semifinal, né? Da Copa do Brasil, semifinal. Sim. Ficou em segundo, brasileiro. Conquistou vaga na Liberta. Ganhou o Carioca também no começo do ano. Venceu o Carioca. O Fluminense esse ano teve momentos bem marcantes. Despedida do Fred, o Cano como o maior goleador, o artilheiro do campeonato. Foi um ano muito bom. Na verdade, a gente começa o ano, a gente planeja o ano dessa forma, né? A gente imagina o Fluminense brigando lá em cima o tempo todo. A gente já viramos o ano com o título do estadual, com o nosso querido Abelão. Depois de alguns problemas, aí chegou o Fernando e nos ajudou também demais. Semifinal de brasileiro, importante pontuação que a gente fez no Campeonato Brasileiro. Fizemos grandes jogos e eu acho que é isso. O que o nosso torcedor quer ver, o Maracanã cheio, né? Com a nossa torcida aqui gritando, jogando junto. Eu sempre falo para eles, né, que eles são importantes demais. Sempre quando eles estão juntos, realmente a gente fica muito forte. E essa sinergia toda funcionou demais esse ano e a gente quer repetir o ano que vem. Acredito que a gente tem uma base muito boa, o presidente já está trabalhando muito, o Mário foi reeleito, vai ter mais 3 anos aí com muito trabalho, muita responsabilidade, mas eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho dentro de campo para dar suporte para ele por fora. Mas eu acredito que vai ser um ano bom para o Fluminense. A gente terminou muito bem, acredito que vai ser um ano melhor ainda. E Marcão, um dos destaques de 2022 foi o André, né, que é da sua posição ali também. Faz um pouquinho dele, como é que você vê ele como jogador, a evolução dele também no Fluminense? O André é uma evolução absurda. Teve algum momento, né, que houve não uma desconfiança, que o pessoal sabe do potencial que tem dos meninos de Xerém, mas é a escolha técnica, quem fica, quem vai. Teve até algum momento que ele estava para ser emprestado e tudo, mas aí ele, dentro de campo, nos treinamentos, ele mostrou realmente que tem valor, que ia mostrar o valor dele aqui dentro, em casa. E foi isso que ele fez, a oportunidade que ele teve, ele mostrou a capacidade dele. É um menino brilhante, focado, família, e tem muita coisa boa para ele. Espero que ele fique muito tempo ainda com a gente, né, para levantar essa taça junto com a gente. Despertou os olhares de muita gente, né? Eu acho que muita gente de olho, né, por tudo que ele fez, né? Uma revelação no campeonato, o craque, um dos craques dos destaques do Brasileirão. Então tem muita coisa boa, mas espero que ele consiga fazer muita coisa ainda por nós e o sucesso absoluto. É certo que é um menino focado, interessado, comprometido, e a gente tem certeza do sucesso dele. Você falou que ele é muito focado, é muito família, características bem
similares à sua pessoa também, né? Digamos assim, teu início, você nunca se envolveu em polêmica, tem o perfil de ser tímido, assim, né? Fora do campo, mas dentro do gramado você era gigante, assim. Um defensor, na verdade, um assim, jogador. eu tinha muito compromisso assim com o clube, com a instituição. Eu, na minha cabeça, eu imaginava que se eu fizesse alguma coisa errada fora, não funcionava Iria te dentro. prejudicar Ia me dentro. prejudicar dentro. A coisa da relação da... Hoje que eu tô aprendendo a tomar um vinho, uma cerveja, né? Que Inclusive, na minha eu época quero de mais jogador, dicas. eu não bebia, né? Eu falei, pô, isso vai me fazer mal, entendeu? Então, eu vou aqui no meu refrigerantezinho, aquela coisa. Mas agora, não, onde que eu vou? Pô, amigo, tô tomando um vinho. Aí eu não tomo. Eu falei, tem que aprender agora. Tava Tomar um convivendo vinho. com muitas pessoas que bebem vinho, é Pô, isso? aí todo mundo vai jantar, vai almoçar. Pô, vamos tomar um vinho? Vamos, né? Não entendo nada, né? Mas vai. Pô, um amigo me levou para fazer a degustação, né? Poxa, não, um peixe, né? Com vinho branco. Pô, isso é carne vermelha aqui com vinho tinto. Eu falei, pô, legal, né? Pô, minha esposa do meu lado, né? Eu falei, pô, legal, maneiro e tudo. Aí eu tomava um, pô, comigo, pô, delícia. O cara, pô, delícia, né? Ô, delícia. Aí no terceiro eu já tava doidão, né? Foi que nem Poxa, sentiu. eu não senti, mano, que ainda, pô, o processo não é fácil, né? Pô, pra você conhecer bem o vinho, aquela coisa, né? Tu tem. Mas assim, do terceiro eu já não tava sentindo mais qual era o vinho branco, qual era o vinho tinto, né? Já era Mas tudo álcool. a experiência foi boa, a experiência foi legal. Já tá, Mas aí já tá agora a sabendo gente dar já dicas de vinho, isso, vinho aquilo? sim. Porque eu falei aqui do churrasco que não combina com vinho, mas você falou que combina com vinho branco? Tem vinho branco, né? De manhã, aquele solzinho, vinho branco bem gelado. Ele desce bem. Vou testar, vai na meu minha, paladar não tá acostumado com essas coisas, não. Mas, aqui, falando de Maracanã, qual foi o primeiro jogo que você disputou aqui? E qual foi a sensação de entrar no templo do futebol assim, pela primeira vez para jogar? Assim, eu tive uma passagem, a primeira vez, assim, eu tive com o Bangu aqui ainda, eu tive a oportunidade de jogar no Maracanã, foi até bem que marcante, né, que foi a minha primeira vez, tava o Castor de Andrade ainda, né, voltando pro Bangu, aí no dia, eu tava no banco de reserva ainda. Aí no dia ele veio com aquela malinha, né? Prateada. Eu falei, Bem ai peculiar. Meu Deus, é hoje que eu vou pegar o dinheirinho dessa maletinha, meu Deus do céu. Dessa vez é meu. Pô, só que era Bangu e Vasco e o tal do Valdir, meu amigo. Pô, no primeiro tempo ele fez 3-0. Aí o homem desceu lá do vestiário, foi lá, pegou a malinha dele, pegou e foi embora. Nunca mais viu? Eu falei, ai meu Deus do céu. Foi a única vez que tu viu essa malinha assim tão perto. A única vez que eu vi a malinha tão perto, tão presente. Então a primeira vez não foi muito legal, não. Mas... Falei, vou voltar aqui, vou vencer. Minha experiência maravilhosa com o Bangu, depois com o Fluminense, né? Com o nosso torcedor, essa sinergia, né? Essa paixão toda que envolve, né, o futebol. Então, Maracanã para mim é um palco maravilhoso. Eu fico muito bem aqui, me sinto muito bem aqui, minha família toda aqui. Se a gente contar o quanto de tempo que a gente passou aqui dentro dessa casa aqui, isso é maravilhoso. É a nossa segunda casa, né? É a nossa segunda casa, Muito verdade. bom, né? E você falou do Bangu, Marcão, você fez mais de 200 jogos no Bangu, né? Um ídolo lá também e tudo. E uma coisa que eu ia perguntar era justamente isso, do Castor, né? Ficou muito em alta depois da série lá da Globo e tudo mais. Como que era o relacionamento? Você lembra de mais histórias assim com ele? E um pouquinho da história no Bangu também, né? Não, na verdade, assim, com o Castor realmente foi muito curto que eu tava... Na verdade, minha situação foi muito tardia, né? Eu já comecei no Bangu com 19 anos, né? Que hoje você nunca mais, né? Tu pega um jogador com 19 anos para conseguir passar, chegar no profissional. Mas aí na época ainda o profissional... para você se profissionalizar, tu tinha que ter 21 anos, né? Ainda eu tive esse espaço na janela. Aí eu tava na base, aí esse jogo eu fui escalado, né, para ficar no banco, um dos jogadores profissionais tinha se machucado. Aí eu treinava sempre em cima e eu tive a oportunidade de ver, eu não tinha visto ainda o Castor, eu via lá no clube, né, nas dependências do clube, mas nunca a gente chegou perto, né? Tinha essa
facilidade de chegar perto como os demais jogadores. Juvenil, né? Não podia nem... Na época o juvenil respeitava, né? Pô, podia nem respirar muito perto assim, né? Não, o mesmo ar. Aí a gente não tinha muita relação, mas esse primeiro momento assim que marcou mesmo foi dentro já do vestiário, pô, ele falando com todo mundo. Opa, eu tô ali no profissional, sabe? Foi bem... Mas sabia que ele dava um suporte absurdo lá pro clube. A gente tinha a toquinha lá, né? Que a toca do Castor, que todo mundo falava e tudo. Mas, assim, experiência maravilhosa. O Bangu, o clube que a gente começou, que abriu a porta para mim como jogador, abriu a porta como treinador. O presidente lá, o Jorge Varela, nos deu essa oportunidade, que eu já estava querendo parar, 2010. Já estava quase... Não consegui ir mais nem nos atalhos, sabe? Tava demais, tava roubando demais, o joelhão não aguentava mais. Aí eu falei, vou parar no final do ano. Aí teve um problema com o treinador da época. Aí ele, pô, tu quer assumir faltando 6 jogos? Eu falei, pô, vambora. Aí acelerou, né, o processo, aí depois dali a gente deu mais o Bangu. O Bangu é especial demais na minha vida também, na minha família. Então a gente tem um carinho especial por esse clube que tanto nos ajudou. Eu sou de Bangu, né? Só pra constar nos autos que eu sou de Bangu. Todo mundo... do lado ali. Do lado ali. Todo mundo lembra muito do teu gol de bicicleta aqui do Fluminense, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Mas tem uma história de um gol de bicicleta que você fez no Bangu também, né? Verdade. Que tem escrito até no site do Bangu, que eles falam que é um dos gols mais bonitos da história do estádio lá. Você lembra desse gol? Como é que foi? Né? Não, engraçado que na época foi um Bangu em Campo Grande. E ninguém sabia. Pô, eu fiz o gol. Geralmente Bangu e Campo Grande, o pessoal filmava, sabe, na televisão. E na época ninguém sabia desse gol, cara. Ninguém sabia desse gol. E eu contava história. 95 presentes, 92 ou 95 presentes no estádio contava, nesse dia, me chamavam de mentiroso. Não, te juro, pô. Eu fiz 2 gols de bicicleta na minha vida. Não, Marcão, para, não sei o que, tem prova. Eu falei, não tinha, né? Aí agora no ano passado, no ano passado não, agora no meio do ano, o Rubinho, né, o Rubens Lopes, né, presidente da federação, fez uma homenagem com o Bangu. Aí ele me lembrou, pô, tu lembra do seu gol de bicicleta? Pô, doutor, pô, eu lembro, mas, pô, ninguém filmou. Aí ele olhou assim pro lado e tinha um menino que na época, de vez em quando, ele filmava os jogos. Aí, pô, eu já vi esse gol do Marcão. Falei, não acredito, doutor, não acredito, que esses anos eu tô sendo chamado de mentiroso e o senhor tem esse gol aí. Aí o menino, pô, eu acho que eu tenho uns arquivos em casa e tudo. Aí agora, esse ano aí, apareceu o gol. Sério? E tu não jogou isso na cara da sociedade? Não, aí eu fui e postei, né? Aí, ó, vocês me chamaram de mentiroso. Pô, eu acho que foi uma Macula. Pô, foi uma jogada até bonita, cara. Eu até estranhei. Pô, roubei a bola lá atrás, isso, sabe? Pô, parecia gol no ângulo do goleiro. Foi. Parecia até gol de número 10, né? Pô, foi bem bonito mesmo. Aí eu falei, depois de muito tempo apareceu. Nem em casa, minha família acreditava em mim. Aí foi legal, um maior golaço mesmo. Aí depois tive a oportunidade de fazer aqui no templo, né? Maior. Aquele é antológico também, né? Aqui foi contra o Botafogo. Foi contra o Botafogo. No Carioca de 2006, 2-2? Não, foi nesse? Aí é demais pra mim. Que pode o gol, né? Sim, eu já tô pensando, será que eu tô falando coisa errada? Não, eu. Tudo bem. Agora, Marcão, assim, durante a tua passagem pelo Bangu, foi um período bem grande, né? Como você falou. Você despertou interesse também de alguns outros clubes que tentaram comprar, no caso teu passe aí, foi Bragantino também, se eu não me engano, teve um outro. Só Criciúma, que parece que o negócio nunca Guarani andava. Da época, Não andava, não fechava, acontecia alguma coisa que o negócio não vingava. Tu acha que o Fluminense, então, talvez tenha sido a maior oportunidade que você teve, assim, na vida para poder deslanchar? Eu sempre, assim, depois que a gente... não, agora eu sou jogador de verdade, né? Sou profissional. A gente sempre fazia um bom estadual, vamos ser emprestado pro Criciúma. Pô, a gente fazia uma boa competição lá, aí eles começavam a conversar. Mas só que a parte financeira no final nunca batia. Pô, a gente ficava triste, né? Que a gente queria, né, dar um salto, disputar um campeonato brasileiro, aquela coisa. Aí eu fui 2 vezes para Criciúma. O presidente do Guarani na época, acho que é o Zini, né? Beto Zini. Pô, ele adorava, né? O Marcão, vou te levar, mas nunca chegava a um acordo com o Rubinho, né? O nosso presidente.
Aí, por isso que eu não reclamo de verdade de tudo que acontece na minha vida, porque eu cheguei no futebol com 19 anos, entendeu? Aí, quando eu cheguei no Fluminense, eu cheguei no Fluminense com 27 para 28. Então, a coisa não é no meu tempo, sabe? É no tempo de o papai fala assim, ih, vai lá, filho. Acho que chegou a tua hora. Então, assim, eu não reclamo. Então, as coisas não aconteceram. Eu falei, então não era para acontecer. Antes de ir para o Fluminense, eu tinha recebido uma proposta para jogar na Indonésia, eu acho, alguma coisa assim. Eu já estava quase assinando. Aí surgiu uma seleção carioca, aí, não, quando eu voltar, eu assino e vou embora. Porque assim, 27 anos, eu tenho que, meus filhinhos aí, eu tenho que pegar fazer um negocinho, um cascalho, né? Um para pezinho de voltar, meia. né? Que não dá para jogar só o carioca e fica naquela coisa, indo pro Bragantino, você vai, não recebe, tinha recebido um mês só, aquela coisa de um... Aí eu falei, eu vou, amor. Aí quando eu voltei, eu tinha feito um jogo muito bom, um dos últimos jogos do estadual, 99, Bangu e Fluminense. Fiz um em Moça Bonita, que foi maravilhoso. E em Laranjeiras eu fiz o último. Foi um 0-0, mas aquele dia que deu tudo certo, né? Eu virava, a bola batia em mim, aí ficava daquela coisa e tudo. Aí quando eu voltei, o Mário Marques me ligou e perguntou que ele estava com o Parreira. Até achei que era pegadinha, né? Eu falei, pô, aí, Marcão, eu tô com o Parreira aqui. Ele perguntou se tu quer jogar a Série C no Fluminense. Aí, brinquei, pô, assina onde? Pô, falei, que achei que era brincadeira. Mário, brinca não, mano. Brinca com ele. Não, tô com ele aqui, pô, tô com ele aqui. Eu falei, pô, claro que eu quero. Aí, pô, graças a Deus deu tudo certo. Ele falou lá com o Rubinho já tinha, falou que eu já tinha falado com ele, né, da minha intenção de sair um pouquinho, ver outras coisas. Aí entrou no acordo com o Fluminense e a partir dali a gente escreveu uma outra história, né, que foi legal pra caramba, mas tudo assim, no tempo do pai, entendeu? A gente não foi do meu jeito, foi da onde que ele, da maneira que ele queria e por isso que a gente respeita. Marcão, quando falam, Marcão, pô, tá na hora de você assumir, pô, se o papai falar que vou ter que andar sozinho por aí, que é para acontecer, eu vou, entendeu? Eu sei que a gente se preparou, a gente está preparado para tudo, a gente assumiu coisas grandiosas, né? Até o presidente ontem lembrou, 2019 foi muito difícil para a gente estava numa condição que a gente estava para cair, né? O Mário ainda não tinha assumido na parte final, no segundo semestre, o clube. A gente está muito ruim no campeonato e eu com 3 meses de clube, pô, a gente assumiu aquela responsabilidade toda. Então, se Papai do Céu sustentou naquele momento, né? Os 2 anos seguintes a gente classificou Libertadores. Então a gente só respeita o tempo que o pai falar, sabe? Vai, filho, agora tá na tua hora, no teu momento, a gente vai. Enquanto isso, a gente vai fazendo melhor pelo clube, pela família, vai se divertindo, aqui, né? fazendo a nossa parte aqui. É bem assim mesmo. Marcão, aquele time de 99, começo dos anos 2000 ali do Fluminense, ficou marcado pra muita gente, né? Pra torcedor do Fluminense gosta muito. E tinha o grito do Marcão Seleção, né? Como é que foi pra você ter esse reconhecimento da galera? Cara, foi um jogo aqui, eu lembro aqui no Maracanã, eu fiz um jogo, na época, 99 e 2000, chegou o nosso querido... vou lembrar, desculpa, 2000, o treinador. Eu não estava jogando, porque assim, o Marcão era um Marcão que ainda vinha de Bangu, com as suas limitações de um grande clube, e houve a preferência do treinador e eu fiquei no banco. Aí só que eu tive a oportunidade de jogar. Teve um jogo do Brasileiro, eu era Fluminense e Vitória da Bahia. Mas assim, eu tava treinando muito bem, muito confiante. Aí eu fiz esse jogo lá e foi o jogo que... Pô, eu vou achar essa fita, esse DVD. Cara, o que eu roubei, eu acho que mais 28 bolas. Que assim. isso, em um jogo? Amém. Se tivesse cartola... Não, eu tenho, porque era aqueles videocassete, o cara editou e colocou pra mim. Aí, tipo assim, 28 bolas que o Marcão roubou no jogo. Aí eu falo com meu filho, eu vou achar esse, né? Uma bagunça lá de Santíssima, eu vou achar. Aí eu brinco com ele, né? Se tivesse o Cartola, eu ia mitar. Muito. Eu ia mitar. Foi um jogo assim, que absurdo que a gente fez lá. A gente ganhou de 4-1, aí eu fiz um golzinho e tudo. Mas foi maravilhoso. Aí quando eu cheguei no Maracanã, no jogo seguinte,
Ele me colocou de titular. Aí eu falei, vamos seguir. Aí eu tava numa tarde assim, especial também. O jogo foi às 4 horas da tarde, Fluminense e Juventude. Aí, aquele dia bom também, que tudo certo. Aí eu roubei mais 3, 4 bolas seguidas, assim. Aí a torcida começou. Marcão, seleção. Eu falei, pô, aí arrepia, né? Aí eu falei, eu quero isso. Aí eu brincava, né? Eu brincava com o pessoal, né? Poxa, eu não preciso fazer um gol. O que eu vou fazer por eles é isso. É roubar a bola, entregar no pé dos craques para eles definir pra gente. Mas o que eu tenho que fazer é isso. Eu coloquei na cabeça que o meu limite, não tinha limite para aquilo, sabe? Eu vou tentar. O Espinosa, meu querido. Saudoso Espinosa. Saudoso Espinosa. E depois daquilo ali, ele entendeu: pô, você vai ser meu titular, o cara que eu confio, precisava melhorar você em alguns aspectos. Eu entendi isso, aí fomos juntos até o fim. Aí com o Renato eu brincava, né? Renato, ele tinha um checão do porcão, né? Eu falei, chefe, se eu roubar 5 bolas hoje, tu me dá um checão? Luquinha, né? Pô, uma fome, né, meu filho? O checão do meu filho, pô. Não, se roubar 5 bolas, eu falei, 5 bolas é bonito. 5 bolas eu tiro de letra. Pô, aí o quê? Aí chegava no final do jogo, pô, chefe, eu fui contando aqui, ó. Me dá um checão. Aí só tava assim, né? Roubava uma bola, opa. O quê? Eu já contava, no final do jogo ele ia pegar o checão. Depois do jogo, direto, porcão, checão do homem. Quase virou sócio, só assim. Bom demais, bom demais. Agora, deixa eu... Você, no caso, chegou a entrar na lista, né, do Leão Seleção. Não jogou. E você sentiu falta disso depois de ter... Pesou isso em algum momento? Você não ter Pensei em processar ele. Pensei, porque depois de anos eu descobri que teve uma treta com um jogador que ele levou. Teve isso, eu lembro. Nossa, vou te falar que eu fiquei magoado. Fiquei. Qual foi a treta, ele gente? tinha um jogo. Não, tinha um outro volante lá que ele convocou e que parece que Leomar, tinha um esquema lá pra convocar. Tinha um negocinho por trás. Eu caí por causa dele. Pô, fiquei chateado. Na época eu respeitei, né? Que é um profissional do outro lado também, que tava querendo o mesmo espaço. Aí depois que eu descobri essa história aí Saiu agora, né? Tem pouco tempo, Um ano atrás, 2 anos atrás. Pô, descobri, quase processei ele, gente. Eu falei, você tá falando processar. sério, você tá... Amém. Sério? Sério. Pô, fiquei chateado, mostrei, falei com a minha família, porque, poxa, era um ano que eu tava muito bem, sabe? Tava muito bem. E aquela coisa a gente deixou de disputar, porque depois a gente descobriu que teve um negocinho. Coroar ainda mais, né? A tua carreira, o teu ano, né? Foi assim... Bateu. Falei, pô, tem que encontrar com ele pra conversar. Pra poder limpar o coração, porque ainda tá pesado, não tá não? Foi. Pô, fiquei assim decepcionado, né? Mas ser humano, né? Vambora. E antes você tava falando, Marcão, que não era muito de fazer gol, né? Realmente. Mas você fez muito golaço e fez muito gol importante também, né? Eu tava conversando com o Alexandre aqui, que trabalha com a gente. Você fez gol tanto no primeiro jogo de 2002 da final, como aquele gol de 2005 também, que é inesquecível, né? Artilheiro, né, mano? Só uma decisão. Respeita. Fazia pouco, né? Mas foi legal. Lembrança boa, né? A gente fez aqui na 2002. A gente teve a oportunidade de fazer esse gol 2005, que pra gente é muito importante. Como é que a equipe do Volta Redonda, na época, valorizou demais a nossa conquista, né? E fica bem claro, né? Na nossa memória, aquele jogo aqui, com a geral ali, né? Tudo que aconteceu naquela partida. Engraçado que nesse dia eu sonhei, cara. Eu sonhei que ia acontecer alguma coisa boa no jogo, sabe? Tava tão em paz assim que... Tanto que o Volta Redonda fez o primeiro gol, aí a gente empatou no intervalo. Eu tenho um amigo que... ele é divino, né? Enviado por Deus e tá sempre me ajudando, né? E fala de sonhos, né? Algumas revelações para aqueles que acreditam. Aí eu encontrei com ele na descida do túnel. Aí depois ele me contando, né? Pô, 1-1, pô, o título do Volta Redonda ainda, tu desceu rindo. E realmente foi assim, depois eu pensando, desceu rindo. Aí eu só falei pra ele assim, pô, o pessoal não sabe de nada, né? Falei assim, o pessoal não sabe de nada, né?
Aí depois ele contou, né, que eu acho que eu já estava em outro... Aí aconteceu aquilo tudo, né? Teve o lance lá que o Juan, 99% dele, só tive o trabalho de raspar, né? E depois o gol do Tonhão, né, que premiou ali aquele ano, aquela rapaziada que trabalhou pra caramba. Mas assim, foi uma delícia. Eu tive essa sensação boa, né, durante a madrugada e pô, fiquei feliz pra caramba. A gente fica feliz, né, você contribuir com um pouquinho, né, com um tijolinho, né, você vê sua foto lá no clube, né, pô, que é um pedacinho, um tijolo, né, é importante, um quadro, uma lembrança, falando de história, de título, isso é o que mais marca, né, a gente na nossa infância você vê tem tantas pessoas que você admira, né, e você poder hoje contar para os teus filhos, né, que você teve lá, que você participou daquele momento, pô, isso não tem preço, não tem preço. Papai do Céu me dá muito mais que eu mereço. E vem cá, todo mundo torce pro Flu da tua família? Ah, dele, se não tô... Ai, dele! Tem que torcer. Mas antes do Flu teve o Vasco na tua vida? Não, teve 97. Vasco, Campeão, engraçado, né? Campeão né? Não é à brasileiro. toa que não teve sinergia, né? Uhum. Não teve... É Você impressionante. jogou pouco, né, também, É né? impressionante. E vou te falar que foi no momento que um dos melhores momentos da minha vida. Foi legal que depois eu tive com o Lopes no Fluminense e ele reconheceu o momento. O Vasco tinha uma equipe muito boa, mas assim, ainda não tinha aquele volante na época, né, de posição. E na época eu não estava sendo usado. Tanto é que eu pedi para ir pro Criciúma. Tinha o NASA, né, que foi bem demais. Mas teve uns 2, 3 jogos que tinha o NASA, Luizinho, na época que eles estavam jogando muito, mas teve uns 2 momentos, 3 momentos que teve a oportunidade de me colocar e ele preferiu pegar um menino da base, né? A gente respeitou isso, mas eu falei, pô, não é pra mim isso aqui, entendeu? Aí o Sérgio Cosme, na época, tava no Criciúma, liguei pra ele, professor, pô, quero jogar, não, isso aqui não me serve não, entendeu? Não tô precisando jogar, precisando ser visto. Aí fui lá, fiquei com ele, aí joguei 6 partidas no Brasileiro, que para mim valeu o campeonato todo, né? De experiência, de lá. Foi a mesma passagem que o Sérgio Cosme, ele na época conhecia o Filipão, 2007. Não. Eu com data sou uma beleza. 97. 97, né? É, ele tava com o Filipão. Filipão no Grêmio, né? O Filipão foi campeão com o Grêmio, né, na época. O Vasco 96 e Grêmio 97? Acho que é o contrário. Acho que o Grêmio 96 e o Vasco 97. Isso. Vasco. Então eu tive no Grêmio. Fiquei 10 dias com aqueles caras lá. Ailton, Rivarola, Arce, Paulo Nunes. Gente, foram 10 dias que para mim valeu de um ano. De experiência que a gente teve com aquele pessoal, sabe? Que a gente recebeu de mensagem. Pô, valeu o ano todo. Então as coisas comigo, sabe? Uns detalhezinhos, a gente abriu o ouvido e escutar os mais velhos, prestar atenção nos detalhezinhos. Né? Pô, então isso só somou demais na minha vida. Jorginho, treinador, um cara muito importante na minha vida aqui, que tive com ele no Fluminense aqui. Então são pessoas que a gente tem que agradecer. Aproveitar aqui, então, um intervalinho, né? Agradecer o apoio da Santa Forneria, que fica aqui no Boulevard Maracanã, gente. Tem almoço, tem happy hour. Daqui a pouco... Ele tá no Cappuccino Marcão, mas daqui a pouco vou até oferecer um chopp. Afinal de contas, é sexta-feira, né? O tempo chega tá lá pedindo, no recreio, né? Chega no recreio, Santa Forneria? Chega? Chega em todo lugar, gente. Mas, Marcão... você teve a passagem pelo Vasco, mas você se identificou muito com o Fluminense. Mas hoje, se você recebesse alguma proposta de algum outro rival do Fluminense, estou falando aqui do Rio mesmo, Botafogo, Flamengo, você trabalharia, fecharia, aceitaria? Não, assim, hoje eu tô... a gente fala assim na rua, né? É nome e sobrenome. Marcando Fluminense. Muitas pessoas, até a família me pergunta isso. Como se fosse sobrenome mesmo, né? Marcando Fluminense, Aí, assim, só que a gente é profissional, a gente não sabe como é que daqui a pouco, daqui a um mês, vai acontecer alguma coisa no Fluminense. Mas, assim, a única coisa que eu não vou poder fazer é mentir, entendeu? Eu não posso chegar lá no rival, um dos rivais, e falar, poxa, não, agora eu sou o rival desde pequenininho. Porque não é isso, entendeu? Tem uma história linda aqui que
que a gente construiu com o Fluminense e a gente vai ter que trabalhar, entendeu? Vai ter que construir continuar a nossa vida. É lógico que a gente torce para que a gente fique aqui por bastante tempo. É bom, né? É bom. Bastante tempo, a gente trabalha para isso, né? Mas se em algum momento a gente precisar aqui trabalhar e cuidar do leitinho das crianças, a gente vai ter que a gente vai ter que correr com todo respeito às instituições, a gente vai fazer o melhor como sempre, mas a gente não pode esconder o carinho, o respeito e o amor que a gente tem pelo Fluminense. E você se preparou bastante também para essa nova carreira, né? Assim, fez os cursos, passou um tempo na Europa também com o pessoal lá. Fala um pouquinho de como foi essa preparação, essa transição para ser treinador, para ser auxiliar, enfim. Não, a gente fez daquela maneira, né, no impulso, né, daquela coisa. Eu ia terminar o ano no Bangu, eu ia fazer todos os cursos possíveis, né, de treinador. O caminho já estava me levando para ali. Aí eu fui fazendo no meio do caminho. Aí eu fiz todos os cursos, fiz o curso aqui do treinador do Rio de Janeiro, fiz o curso, terminei agora a licença Pro no começo do ano, né, da CBF, né, a gente está apto a tudo. A gente sempre, né, a gente tem oportunidade, a gente faz essa troca lá de ver jogos fora do Brasil, a gente tem oportunidade lá que tem os manos lá que a gente fala. Daqui a pouco o nosso mano vem treinador também, tanto que ele gosta, né? A gente tem o Thiago, o Marcelo, o Richarlison, o Kennedy, são as pessoas que sempre abrem a porta, né, pra gente, não, vamos ver o jogo, vamos ver um joguinho aí com vocês, aí deixa a gente ficar um tempinho aí, eles são maravilhosos com isso e essa troca é importante, né? Eu acho que é importante o treinador brasileiro também estar sempre fazendo isso e a gente vê que muitos treinadores brasileiros têm feito isso, né? Estão pegando aqui, tem muitas informações, né? Nossa seleção é pentacampeã, né, gente? Então a gente tem muita coisa para passar, mas assim, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo lá fora também. Então essa troca eu acho que é de muita importância. Eu, assim, particularmente, eu vejo, hoje eu acompanhava muito assim, o Thiago, o Marcelo, né, por conta do Campeonato Espanhol, o francês, o italiano, agora o Thiago na Premier. Então ele vê sempre os nossos jogos, isso no caso, e eu tenho que ver o jogo dele. Então isso pra gente é um exercício troca, né? Muito bom, muito bom. Todo jogo a gente analisar o que aconteceu, alguma coisa, o que pode ser feito. Nos deixa muito, muito atento aos detalhes do futebol, do jogo, sabe? A leitura, você começa a ver o jogo de uma maneira com excelência. Isso o treinamento, o exercício é bom demais isso. De todos os nomes que você falou, eu te vejo muito mais próximo ao Thiago. Assim, não sei, tá? É o que eu vejo, assim, pelas redes sociais, principalmente as dele, da esposa dele, as suas também. E aí, como que começou essa relação com o Thiago? Foi aqui, ele chegou no clube, né? Mas assim, o Thiago ainda bem desconhecido, ele já tinha tido mais passagens fora. Aí retornou para o Brasil com o Ivo, né? O Ivo Wortmann. Mas ele chegou assim, o pessoal não conhecia tanto. Aí só que teve um jogo, assim, uma passagem mais bem marcante, assim, teve um jogo, eu não sei nem se ele lembra desse episódio, eu acho que ele lembra, que tinha machucado todos os zagueiros, aí era o Lopes na época, o Lopes chegou pra mim, falei, Marcão, você vai de zagueiro, tu vai jogar de zagueiro e vou botar o outro volante ali, porque assim, ele também não conhecia muito o Thiago, né, pô, aí acabou o treino, fui lá na sala dele, professor, não vou de zagueiro não. Falei, não, como assim? Não, quem vai é o menino ali que tá treinando pra caramba. Professor, vai menino. A responsabilidade é tua. Eu falei, é minha. Assumiu. É minha. O menino vai de zagueiro, eu vou normal de volante. Aí ele não confiou, né, na palavra, que ele, já tava ali treinando, vivendo, aí depois daquilo, o monstro não saiu mais, né? Eu saí e ele ficou. Foi assim, então, que começou a relação de vocês? Aí, assim, só que, assim, extra-campo, a gente sempre foi muito parecido, aquela coisa da derrota, né? Se a gente perdesse um jogo, vamos pra casa. Ficar recluso. As crianças ficavam loucas, né? Porque não tinha paradinha no restaurante, pra lanchar, a pizza, lanche, vamos pra casa. E o Thiago é igualzinho. Aí, que é o barato da coisa que deu certo mesmo, as patroas.
Se encaixaram, se entenderam. Ou se a patroa, encaixou, já era. Porque a gente tem boa relação, né, com os jogadores, mas se a nega velha se não bate, o negócio não anda. A nega velha encaixou, aí já era. Aí virou família, a gente passa Natal junto, Réveillon junto, né? Sempre que a gente pode, eu tô lá, sempre que ele pode, ele tá aqui, a gente tá junto. Aí virou família, né? A gente pensa parecido, muitas coisas, né? Mas aquela coisa da sinceridade, verdade do amigo mesmo. Não, isso não é o caminho, sabe? Não, vamos tentar por aqui. É legal, lealdade mesmo. E tornou um irmãozão mesmo, tornou família. E como é que foi o primeiro contato com você após a eliminação do Brasil na Copa? Ou melhor, primeiro contato seu com ele após a eliminação do Brasil na Copa. Como que ele estava? Como que foi? A gente só chora, né? Chora porque é gente que acompanhou o trabalho dele. Gente, há 38 anos, o que ele fez para jogar essa Copa do Mundo, assim, os detalhes da coisa, assim, muita gente não viu. Até porque, assim, é o que eu falo, né? Algumas pessoas, né? Eu até falo pro o pessoal que hoje está nas emissoras, que a gente sabe, que não vão falar aqui, que poderia falar melhor do Thiago para passar para os mais jovens. O tanto que esse cara tem, o que esse cara tem para mostrar dos detalhes da coisa, do futebol, do jogo, é uma coisa impressionante. A Copa dele foi absurda, né? Nossa, absurda. Pro Brasil o resultado não foi legal, mas ele jogou demais. O que ele tá fazendo na Premier League com 38 anos, gente, é uma coisa que é absurda, mas só que por conta de um cara grande que falou, não entendeu a humanidade dele que aconteceu no jogo aqui da Copa do Mundo, a pessoa não tem assim aquela coisa, vou voltar atrás e vou dar o braço a torcer, vou reconhecer que esse cara, se naquele momento eu achei que não foi legal, eu posso falar que depois de tudo isso, eu posso falar que agora tudo que ele fez é legal, mas o cara, para bancar o que ele falou, ele não volta atrás. Só que são pessoas grandes que as outras acabam inibindo as outras pessoas que estão do lado e falar que o Thiago é um absurdo de jogador, né? De defender, entendeu? O que esse cara fez para jogar uma Copa do Mundo, coisa absurda. O Thiago é o primeiro a chegar, é o último a sair do campo. Ele todo dia tem a câmera dele hiperbárica lá, que ele fica 1h30, 2, né, para se condicionar para fazer e tudo. E assim, a gente fica assim, não, triste não, porque ele é um cara super consciente de tudo que ele fez, ele faz, e ele vai continuar produzindo para a instituição dele. Mas a gente só sente... Minha torcida, é maravilhosa, né? Que eles fazem isso. Mas, assim, o povo, né? O brasileiro poderia... Abraçar mais e mostrar o tanto que ele tem, assim, para os jovens, que ele fez, o que ele faz, que é o cara absurdo. Assim, é um zagueiro que a gente tem excelente. Se ele tivesse em outro país, assim, ia ser o Maldini na vida, o Baresi da vida aqui, ia ser muito mais valorizado aqui. Lá fora é um absurdo. A gente fala do Thiago, quando a gente tá lá, ele não pode nem sair na rua, que é coisa de absurdo. Toda vez em Paris, a gente tem que ir disfarçado, né? Tem que botar tudo. Aí quando vê, a gente tem que sair. Inglaterra, a mesma coisa, chegou lá com 1 ano. Aí no Brasil, aí um falou uma coisa, aí muita gente repete, né? Um monte de mentira, muitas vezes dita, acaba virando alguma de verdade, acaba fazendo com que a imagem dele aqui não seja tão monstruosa como é lá fora. É que muita gente não conhece, né? Realmente, aí acaba isso. Mas o que ele fez é absurdo. Então a gente ficou muito triste, né? Naquele primeiro momento, né? Que era uma Copa realmente que era... A gente tinha muita chance. Tinha a nossa cara, muita chance, né? Então a gente chorou junto, mas assim, é o tempo, né? É o tempo. É o tempo para cicatrizar, para passar, para daqui a pouco a gente focar em outras coisas e ele continuar com a carreira dele com muito sucesso. Agora sim, como quem não quer nada, cá pra nós, esquece câmera. Ele encerra a carreira dele no Flu, você que é assim, ó. A gente toda hora, né? A gente vai enchendo de informação, né? Vai, né? A Monina. Poxa, eu falei, Libertadores vai estar lindo. Né? Joga assim no ar, né? Como quem não quer nada. A Libertadores tá linda, né, irmão? Puxa vida. Aquela que a gente tava aqui, agora levantar. Puxa vida, coisa boa. E ele não solta nada assim, não? Tipo, vou fazer que nem o Fred, vem, joga um tempinho. Não, a gente, assim, na verdade, assim, é bem consciente nisso. Ele tem consciência, mas, assim,
ele tá num nível, assim, tão absurdo que os caras reconhecem isso lá. Então, antes, assim, na cabeça dele, o contrato dele acaba 23, 24. Aí, antes de dar o período para ele Já decidir a vida procurar dele, os caras vão direto no no empresário. empresário e já, opa, vamos Estender mais um estender pouquinho, mais um né? pouquinho. Entendeu? Aí não dá nem tempo da gente trazer ele pra cá. Vamos lá na sala 6 de troféu. mesinhos, pelo menos, Entendeu? gente. Vamos ali na sala de troféu, vamos ver alguma coisa. Mas é sonho de todos nós. E eu tenho certeza que é dele também, de tá vindo. Mas o pai dele mesmo, que tá jogando em excelência esse tempo todo. E os caras estão vendo lá toda hora, entendeu? Mas poderia levantar a taça aqui com a gente, que seria um Acho sonho que para todos rola, hein? nós. Acho que Os rola, filhos hein? são loucos. Os filhos, quando eles estão aqui, vão lá pro CT sozinho lá comigo e ficam brincando lá, batendo bola. Eles são apaixonados por aqui. Vem aqui no Maracanã ver jogo. Pô, é a coisa mais gostosa que tem, essa relação, né? Que a gente Aham, fala sim. assim, tem alguns jogadores que jogaram no clube e vão para fora. Mas não mantém o vínculo, nem sempre. Mas né? não consegue manter o vínculo. Mas assim, o Thiago, o Marcos Júnior, maravilhoso, assim, depois adoro o Marquinhos, que ele tá sempre ligado com o clube, com a instituição, o Richarlison sempre lema, são pessoas assim que realmente você vê que, poxa, esse cara tá com a Richarlison gente. foi gigante também nessa Copa, né, cara? Assim, Maravilhoso, assim. um exemplo de humanidade e simplicidade também. Depois ele foi lá, simples. tem um vídeo dele que circula aí na internet, Simples. dele agradecendo os torcedores lá no Catar. Simples. O menino, Ele é isso, sempre isso foi. eu acho que eles assim. mereciam demais, né? Uhum. São pessoas assim maravilhosas, um grupo que eles estavam fechados entre eles. Um detalhezinho da coisa, né, que não funcionou. Mas a gente vai torcer aí para as próximas, que a gente tem uma geração muito boa, né? A gente espera Nossa, que tem a a gente geração esteja muito melhor boa, né? preparado em 2026. né? Eu acredito que a gente tem uma geração que vai ainda nos dar muita alegria. E a gente continua torcendo. Não, porque a gente é brasileiro, não É desiste verdade, nunca. é verdade. É E isso. voltando pro Fluminense, Marcão, como é que tá essa expectativa para esse ano agora, né? 2022 já foi muito bom. Como tá a expectativa para 2023 e como é que tá sendo trabalhar com o Diniz, né? Que também é sempre muito elogiado pela galera, tem o dinizismo, o estilo de jogo, tudo. Como é que tá sendo isso? É sempre muito... O Diniz, ele tem os detalhes, né, do futebol, né? Aquela coisa do treinador que gosta dos detalhes. Isso pra gente é importante demais. A gente poder ter isso e conseguir passar isso para os atletas, né? E ele tem uma forma especial de passar isso que eu acho que de grande importância para o atleta, o jovem, até para aqueles que não tiveram oportunidade. A gente tem o treinador que é o que consegue gerir bem, né, o seu grupo, né? Tem o treinador que realmente a parte de campo é muito boa. O Fernando ele consegue isso, né? A parte de campo dele é no detalhe, é na excelência. Isso faz dele um dos top do país, entendeu? E eu tenho certeza que vai ganhar muita coisa ainda por aí. E a gente espera logo que ganhe agora já em 23, né? Que eu acho que ele está merecendo isso pelo trabalho, pela forma dele de jogo. Ele consegue impor isso. Todos os clubes que ele participa. Lógico, nosso grupo é bom demais, né? A informação desses meninos, a entrega desses meninos, o comprometimento desses meninos com o treinador, com a pessoa que está ali, pô, eles são demais. Então, esse casamento, acho que está dando muito certo. E a expectativa de 2023 vai ser de grandes coisas, grandes coisas. Vamos trabalhar muito, para que realmente a gente possa dar esse título pro nosso torcedor, que eu acho que a gente merece mais. Fernando, eu tive relação com ele como um atleta, né? E ele sempre detalhista, né? Ele sempre bem atento nos detalhes e se tornou uma grande pessoa, um grande treinador por conta disso. A visão dele é sempre à frente, sempre no futuro, no detalhe da coisa do futebol, e hoje ele consegue transmitir isso para todos nós. Eu acho que ele está num nível absurdo de... Tu vê, assim, tu viu uma evolução nele do Fernando Diniz de 2019 para o de 2022? Sim. Acho que todos nós, né? E essa troca é importante, essa abertura que ele dá pra gente é importante. A gente entrar no clube, essa coisa... Eu falo que eu consigo falar, que eu falo de coração aberto e não tenho receio nenhum com isso, né? Porque assim,
vem um treinador de fora, pô, você tem o Marcão que já fez um trabalho e aquela coisa, pô, eu me coloco à disposição, não só eu, mas todo o staff que está lá no Fluminense. A gente fica realmente aberto em ajudar todo profissional que chega lá. E desde o momento que o profissional que chega lá entende isso, que, poxa, esses caras estão aqui para ajudar a gente mesmo, a gente consegue fazer Tem uma o troca clube, boa, uma né? troca boa, entendeu? A gente não está de olho no que o outro tem, que o cara tem, a gente tem que É tudo juntar para para fazer somar. tudo para somar, entendeu? E quando isso existe de verdade, pô, então é muita gente boa. Tem nossos preparadores físicos, fisiologistas, nosso departamento médico, esse fisioterapia, a gente vai esquecer de falar alguns nomes, mas assim, o nosso staff é muito bom, assim, então eu sempre falo com eles, toda vez que termina aí um ano, a gente dá os parabéns, porque o pessoal lá, ele sofre junto, né, quando tem que sofrer, sorri junto quando tem que sorrir, mas a gente fica à disposição do clube, da instituição. Acho que por isso que nesses últimos anos as coisas têm dado muito certo, as coisas têm funcionado muito bem lá no clube. E Marcão, tem todo esse trabalho do staff, tem um elenco que é muito forte também. Mas e a torcida? A torcida esse ano acho que foi um show à parte também, né? Acho que foi um dos grandes destaques do Fluminense nesse ano. Como que é... Você teve esse carinho já como jogador e tudo. Como que é essa relação do torcedor do Fluminense apoiando tanto? E com certeza acho que vai ter uma média de público enorme também no ano que vem. Ah, não, eles são, na verdade, é o Todo mundo principal, né? louco da cabeça, né? Não, o principal, porque se eles não estiverem juntos, assim, mal ou bem, são seres humanos, né, que estão ali no tempo. Tá no jogo, a dificuldade do jogo, se o torcedor começa a vaiar, vai ter um que vai sentir. Tem alguns que conseguem desligar e tudo, mas sempre tem um ou outro que no momento vai sentir, aí vai perdendo a confiança, vai diminuindo o ritmo. Eu sei, eu entendo o torcedor, porque eu quantas Também já vezes fico muitas vezes na arquibancada. quantas vezes eu tive ali, mas assim, toda vez que eles estão junto, gritando, apoiando e jogando junto para cima, a probabilidade de vitória é absurda. Haja visto o que aconteceu esse ano aí, foi mágico, tudo que aconteceu. É engraçado o dia a despedida do Fred, eu falei, gente, o Fred entrou. Aí eu fico vendo o jogo aqui de cima, né, passando lá a informação para os meninos. Eu falei, quando o Fred entrou, eu falei, gente, pô, dá licença, fica aí o Gabriel, né? Eu falei, eu vou descer porque o Fred vai fazer o gol, eu vou invadir o eu vou estar lá na beiradinha. Foi uma previsão. Foi uma previsão, Marco porque do assim, Fluminense. a coisa tava tão, sabe, aquela energia tava tão aflorada para que isso acontecesse. Pô, aí na hora que eu falei isso, deixei o rádio na mesa, quando eu saí na sala, o pessoal da Flu TV tava até filmando ali e tudo. Pô, não deu nem tempo. Quando eu tava pegando o elevador, saiu. Aí eu entrei na sala, comemorei com eles ali. Saiu o gol mesmo. Saiu o gol mesmo. Que tu tava assim, pressentindo. Tava pressentindo. Então, sabe, quando tá isso tudo, essa energia tão boa, assim, do jeito que funcionou esse ano, então a probabilidade de vitória fica muito real, fica muito grande. Eu falo, gente, quando vocês estão juntos, não tem para ninguém não. Tem para ninguém não. Eu sei que é lógico, a derrota, aquela coisa, em algum momento machuca, né? Você sempre espera alguma coisa e é o futebol, né? Tem um dia que é noite. Tem dias Tem dia que não funciona nada e tem dia ruim, entendeu? Então, assim, a gente paga por isso, a gente acaba pagando por isso, mas a gente junto, assim, a gente aprendeu a lidar um pouco com esses dias difíceis, a gente sempre mais próximo e a gente conseguiu em algum momento trabalhar nesses dias ruins, a gente deu a volta por cima e terminamos muito bem, mano. Você tem um ídolo assim no futebol? Seja Assim, jogador, treinador? A coisa que me marcou, que eu entendi, assim, eu tava falando esses dias da Copa do Mundo, né? Até meio que briguei com ele, né? Que a gente tava lá vendo o jogo lá agora, né? Nos Estados Unidos, aí o Mauro que tava comentando o jogo, Mauro Silva. Pô, e eu era apaixonado, né? Pela maneira do jogo dele, a leitura de jogo dele. Eu falei, pô, como é que esse cara rouba tanta bola? Pô, ele tá em todo lugar. E eu falei, pô, eu quero ser igual a ele, sabe? Aquela coisa sabe? Que era a minha característica, entendeu? Uhum. Aí eu falei, poxa. Aí ele Aí eu sou louco por ele, sou louco. Comecei a acompanhar ele na Corunha há muito tempo. Aí ele fez um comentário, né? Que eu falei, poxa. Aí eu fico meio
meio chateado com alguns ex-jogadores que quer fazer comentário que, sabe, tu quer falar mal da pessoa. Tu fala da parte tática do jogo, do entendimento do jogo, mas você ferir a pessoa não é legal. Mas ele falou até da parte tática, né? Mas foi contra do que a gente fazia. Que ele tinha brigado com o Tite falando sobre ter 2 volantes de característica, né? De contenção. Eu falei, poxa, tu foi campeão do mundo com Dunga e Mauro Silva. Pô. Aí ele tá falando uma coisa que não dá certo. Eu falei, defende a causa, pô. Defende a causa. Mas são uns detalhezinhos assim que a gente tá fazendo aqui, tá falando. Mas assim, é um cara que eu era louco, né? Por tudo que ele fazia, construía. Entendeu? O Dunga, eu gostava muito do Dunga também, mas depois ele assumiu a seleção. Alguns episódios com o Mano que aconteceu, que expôs algumas coisas não legais, aí eu perdi um pouquinho do... Quebrou um pouquinho aquela imagem um pouquinho a imagem do ídolo, né? Num ano muito ruim, que dentro de campo ele foi mal, depois ele levantou a taça pra gente, mas assim, são pessoas que a gente tinha uma... Eu amo o Delay é uma pessoa que, porra, tive a oportunidade de estar junto assim com a gente até hoje, né? Tá junto com a gente. Eu falava com os caras do Assis, né? O Assis é a coisa mágica, né? Pô, a coisa mágica. O Assis, toda vez que a gente ia no jogo, eu fui falar para ele depois de muito tempo, né? A gente no vestiário, de vez em quando ele entrava no vestiário, né? Aí eu só levantava, só esbarrava nele, só de brincadeira. Assim, falei, cara, vou esbarrar nesse cara, né? Claro. Esbarrava mesmo. Aí ele, depois de muito tempo eu falei com ele, que eu parei de jogar, eu falei com ele. Mas assim, a coisa mágica, pô, ter o Assis ali, sabe, no vestiário com a gente, isso pra gente é muito marcante, né? Que nunca a gente, na minha vida, imaginava de ter oportunidade de ver esses caras, assim, de estar com esses caras. Maracanã, viver isso tudo, entendeu? Aí depois, quando a gente... Falei, quando eu vi o negócio acontecendo... Pô, Marco, tu sorri pra caramba. Claro, filho. É um sorriso cativante, contagia todo mundo esse sorriso, gente. Claro, como é que eu vou fazer? Eu tô com os caras aqui, tô no Maracanã, joguei no Maracanã, fiz gol de bicicleta. E eu tenho como provar. Poxa, Papai do Céu me dá mais do que eu mereço, então eu só tenho que sorrir, cuidar da minha família e tentar ser um bom exemplo, né, pra minha família, pros meus filhos, né, E assim, a gente tem que respeitar que a gente vê muita gente, né? Muita criança, né? Ontem eu fui a Rio das Ostras. Pô, demorei pra caramba, né? Pra chegar lá. Poxa, mas assim, são pessoas maravilhosas. Pô, as pessoas que sempre quando eu assumo e torcem por nós. Aí eu fui num colégio. O menino ficou lá me esperando, que eu atrasei, né? Pô, desculpa. Eu atrasei, trânsito. Aí trânsito o menino, no Rio tá caótico. O menino de 11 anos tava lá me esperando, pô, ficou 2 horas lá me esperando, né, que eu atrasei e tudo, pô, pra tirar uma foto, pô, menino de 11 anos, me viu jogar, sabe, mas hoje ele até postou, acho que a mãe dele postou e tudo assim, então a gente tem tanta responsabilidade, né, com essas crianças, né, os caras, aí a gente fala, pô, pessoal, tudo que a gente faz é reflexo, tu faz um negócio bom, pô, as pessoas vão copiar, mas tu faz um negócio que não é muito bom, sabe? As pessoas também podem copiar. Então a nossa responsabilidade é essa, com essa criançada aí que vai ser o nosso futuro. E como é para você ser um grande ídolo do Fluminense também? Você se sente? Como você se sente, assim, sendo ídolo? Porque exemplo foi realmente esse menino aí te esperando 2 horas só para fazer uma foto com você. Então, isso diz muito de quem você foi e de quem você é também. Pô, assim, eu fico bem feliz, porque assim, eu fiquei um tempo fora do clube, né? Depois que eu saí, quando o Mário saiu, assumiu o Abad na época. Aí eles sabiam que eu era amigo do presidente e optaram por fazer a escolha. Eu acho que estou até certo, né? Na época, se eles não confiavam no nosso trabalho, eles fizeram a escolha dele, tudo bem. Mas aí eu fiquei aquele primeiro momento fora do clube. Mas mesmo assim, as pessoas fora, poxa, Marcão, Marcão do Fluminense, ia no shopping, ia nos lugares. Eu falei, poxa, não vou deixar de ir no fazer o que eu mais gosto por conta das pessoas. Aí eu não vinha para essa região, ia para arquibancada. Eu via a final no Engenhão, na torcida do Guarani, sabe? Pô, e o pessoal, poxa, não, vou para lá porque eu estava na arquibancada, eu não estava conseguindo ver o jogo.
Aí a torcida do Guarani, pô, eu tenho um carinho especial por eles também. Pô, não, chama o Marcão pra vir aqui. Eles estavam no espaço ali separado. Aí eu vi a final na torcida do Guarani, com o maior respeito, sabe? Eles são amigos dos nossos torcedores. Aí eu vi com a minha família ali. Aí eu comecei a vir na arquibancada. Aí depois de muito tempo também, eu já trabalhando em outros lugares. Aí quando vinha pro Rio para ver jogos, foi até um episódio legal pra caramba, que eu fui descer a rampa, eu falei, quero descer essa rampa, gente, não quero nem saber. Aí a banda desceu lá, a banda tocando, eu fui descer junto com eles, né? E aí? Pô, a coisa mais maravilhosa da A vida, né? energia que sente, Nossa, a adrenalina, aí pegou um arrepia cara tudo. fortão, me colocou no ombro, eu falei, como ele conseguiu? Sério? Né? Ele desceu a rampa toda comigo nas costas. Eu falei, meu Deus do céu, e cantando e pulando, foi a coisa mais maravilhosa da vida. Eu falo com os jogadores, gente, tira só um dia e faz aquilo ali, desce aquela rampa com aquela banda ali. O Fred subiu, né? Eu peguei ele ali na... Não, mas é absurdo, é surreal. Não, realmente. Que esse pessoal faz. Então aquela coisa assim, poxa, a foto ficou maravilhosa, assim, sabe? Não era por aquilo, mas era porque a gente realmente estava sentindo. E realmente, assim, poxa, o que a gente fez, o que a gente faz com essa sinergia, com essa torcida é especial demais, entendeu? Então é muito bom. Então, se hoje, poder falar que você teve uma passagem importante, que as pessoas, torcedores, te respeitam. Ontem eu fui lá na sede, lá dar os parabéns ao presidente, na posse dele, né? Você vê o torcedor reconhecendo o trabalho, né? Isso pra gente é especial demais. Tiago, alguma coisa ou a gente pode se encaminhar aqui para os acréscimos? Tem mais uma só, Marcão. Vai. A gente estava falando muito dessa nova geração também, né, do futebol, falamos do André e tudo. Na sua posição, acho que o Brasil está muito bem servido até, né? Assim, tem o Casemiro, tem o Fabinho, tem a garotada nova também, que só um pouquinho sobre isso, assim, quais nomes que você gosta, quem você vê subindo legal e tal. Eu acho que para a nova geração tem vindo bastante gente, cara. Você vê aí os destaques. Pô, legal que a gente fica feliz, destaque do campeonato, né, brasileiro, os volantes. Você vê o que o André fez, eu acho que tem o menino do rival, fez um grande trabalho, tem mais uns 2 ou 3 jogadores, Casemiro, Fabinho, em excelência. Até achei que o Fabinho poderia ter entrado nesse jogo também, né? Um grande jogador, uma pessoa maravilhosa. Então, acho que a gente tem grandes valores, cara. De verdade, tem grandes valores. Tem uma nova geração chegando aí. E assim, a gente fala do Fluminense, que a gente conhece muito o trabalho, né? A gente vê o Mateuzinho aí, que fez um trabalho maravilhoso, foi premiado aí e tá indo para fora, foi para fora agora também. Você vê o Martinelli, que esse menino absurdo, foi um momento dele, no ano dele, aí o André entrou também, tomou conta do espaço. Sabe, são jogadores cria da casa que estão pedindo passagem. É bom que o trabalho maravilhoso lá que Xerém faz, né, cara? Tem esse DNA de... a gente tem que ressaltar o trabalho lá de Xerém, que esses caras fazem lá, é absurdo, que eles preparam, tem uma referência pra gente, todo mundo já sabe, e vira referência pro mundo quando a gente vai nos lugares. Pô, o que vocês fazem lá? Qual a água que vocês dão pra gente, né? Que é uma nova geração absurda que vem, surge um, sai um, daqui a pouco vem outro, surge o Luiz Henrique, e vai aparecendo, gente, vai aparecendo que, lógico, que a gente quer sim fazer uma receita, igual o presidente ressaltou ontem, o rival tem uma receita absurda, né? Entre outros clubes, né, do cenário brasileiro, a gente na medida, da maneira que a gente faz, realmente em algum momento o torcedor não entende, o jogador tem que ficar 2, 3 anos no clube, mas realmente a gente ainda não consegue fazer isso, né? Mas assim, não se preocupa que o Fluminense ele consegue fazer isso, né? Xerém, o trabalho que esses meninos fazem, entregam pra gente aqui no profissional é absurdo. E agora foi Mateuzinho, daqui a pouco aparece o outro. E essa mescla é muito tradicional do Fluminense, né? De ter alguns craques, mas também ter a garotada que... É o que funciona. Você tinha o Fred, e daqui a pouco surgiu o Biel, você tinha o Felipe Melo, daqui a pouco o Mateuzinho, você junta essa rapaziada cascuda, e tem essa molecada que está subindo, totalmente respeitosa e querendo trabalho e ajudando bastante. E acho que esse é o segredo do nosso Fluminense. A gente está se encaminhando para o final, mas tem 2 perguntinhas bem rápidas que eu queria que tu respondesse antes de a gente ir para o nosso quadro Acréscimos. Vamos lá, rapidinho. Melhores com quem você já jogou no Fluminense? Melhores jogadores. Melhores jogadores? Hoje o nível absurdo, o Thiago, o Mário, o Marcelo,
Daqui a pouco tá falando os 11. Já. Pô, eu acho que é injusto, né? Pô, mas esse trio aí tá bom, né? Tá legal, Trio né? aí já diz muita coisa, Thiago né? na Pesado. zaga, Marcão de volante, Pô, Romário ali no ataque. Poxa, é absurdo, né? Marcelo na lateral. Eu joguei com o Edmundo, pô, Ramon numa época, o Roger, absurdo, sabe? É até injusto a gente falar, pô, poucos nomes aqui. Que Já montou teu time. É. Agora, melhores treinadores com quem você já trabalhou? Pô, eu tive o prazer de trabalhar com grandes treinadores. Trabalhei com o Oswaldo, que é um nível absurdo também, de excelência. Oswaldo de Oliveira. Aham. O Renato, muita gente fala do Renato, mas o Renato é uma pessoa que ele não ganhou tantos títulos à toa, né? O pessoal tem que conhecer realmente internamente o que ele faz, o que ele produz. Fernando, oportunidade absurda de ter mais um tempo de trabalhar com ele agora, graças a Deus ele vai ficar mais um tempo com a gente. E se a seleção não levar, né? Não, vai levar depois. Vai levar depois. O Fluminense já se antecipou, já renovou o contrato. Depois, coach, agora não. Deixa mais um pouco. Coach, agora não. Vamos levantar essa taça da Libertadores, depois você vai. O Fernando, poxa, a gente teve grandes treinadores de oportunidade. A gente até é injusto, né, de não falar Abel. Pô, Abelão, altamente campeoníssimo. Uma pessoa maravilhosa. A gente teve histórias maravilhosas junto, entendeu? Pô, vou ser injusto, vai faltar aqui. Eu tive com o Lopes, né, tá num momento absurdo de... Pô, isso é injusto. É legal que tem tanto nome assim, que acaba também você vai pegando, ajudando a construir você como treinador também, né? Verdade. A gente vai vendo o que a gente quer, o que a gente não quer. Eu acho que esse a gente consegue fazer, isso não tem. Mas, na verdade, o entendimento de tudo vai do que a gente tem na mão, né? Das peças que a gente tem, né? Para trabalhar, Você vai falar em esquema, tu vai jogar 3 zagueiros, vai jogar com a linha de 5, vai jogar um 4-3-3, vai depender o que você tem ali, sabe? Se você tiver, lógico, se você tiver uma peça característica para fazer tudo, você pode brincar, né, com as peças, né? Mas vai depender que você tem dentro do... Fora isso, é tudo mentira. Não, e fora essa parte tática, tem um lado de relacionamento também, que é muito importante, né? Muitíssimo. E se você não tiver esse relacionamento hoje, e assim, as pessoas tão diferente. O futebol, o nível é outro, não técnico, mas assim de conscientização, né? As pessoas se falam muito, discutem muito, jogadores hoje discutem muito tática, até então você tem que estar num nível absurdo para poder fazer essa troca com eles, né? Para poder convencê-los que, assim, você escuta o atleta, mas convencer de tua maneira é a melhor maneira, ou se não for também, eles vão te dar um caminho para que você possa fazer desse jeito. Então, suporte, você né? tem que ter realmente isso na mão, você conversar bastante com ele. Acho que isso funciona muito. Vamos para os acréscimos, então. Acréscimos é um quadro que a gente tem aqui no nosso podcast. E é aquilo, bate-bola, entendeu? Eu te dou 2 opções, tu vai em uma. Tá bom. Vamos lá? Vamos. Quanto tempo de acréscimo, produção? Que isso? 7 minutos de acréscimo? A Copa foi, né? Na verdade, eu tenho aqui 5 minutos, tá? 5 minutos. A gente não combinou esses 7, não. Mas vamos lá, então. 5 minutinhos de acréscimo. Vamos lá. Treinar ou jogar? Agora treinar. 2002 ou 2005? 2005. Desarme em pé ou carrinho? Em pé. Fazer um gol ou salvar um gol? Salvar. Marcão de 2005 ou André de 2022? Vou puxar a minha sardinha, né? Eu não esperava diferente. Marcão de 2005? Marcão de 2005. Marcão, muito obrigada pela tua presença aqui. A gente
não poderia representar o Fluminense de outra maneira, né? Estreando aqui lá do Tricolor, porque a gente fez com o Pet, mas o Pet é muito a cara do Flamengo, então aqui, pelo lado Tricolor, não poderia ser diferente com um sorriso tão cativante, assim, um cara que já chegou no clube em tão pouco tempo, fez história, se tornou ídolo, é amado, é aclamado pela torcida. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente hoje, né, Thiago? É isso, valeu, Marcão, prazer ter você aqui. Prazer, Não é sua casa, né? Tá em casa. Tô em casa, tô bem. Sextou, já era, né? A nega velha me deu perdido ontem, aí hoje eu vou dar um perdido, né? Só vou chegar em casa meia-noite. Quero nem saber. Falei. O nosso podcast está terminando agora, a gravação 12h38. Só para constar, eu quero agradecer mais uma vez o apoio da Santa Forneria, que nos forneceu aqui cappuccino, biscoitinho, pão de queijo. Tem muitos outros quitutes que nós vamos degustar agora só ali, quando terminar a nossa gravação. Muito obrigada. Mais uma vez, reforçando, fica aqui no Boulevard Maracanã. Então, quem quiser, é acesso livre, tá, gente? Obrigada, Marcão. Obrigada, Thiago. Vai um chopinho? Chega no recreio? Chega, mas vai um chopinho agora, porque se tiver, eles também trabalham com shopping. E agora, quase 1h da tarde, já tá liberado, tá não? Um chopp ou um vinho? Agora, essa hora podia ter isso. Podia ter entrado. Você ia me pegar, né? Então vai um chopinho. Muito obrigada, Marcão, mais uma vez. É isso, gente. Até a próxima. Beijo.